Olá pessoal, beleza? Tudo bom? Vou estar gravando aqui, gente, esse pequeno vídeo concernente ao aniquilacionismo. É apenas uma pequena introdução. Tem vários versículos que as pessoas debatem, principalmente aqueles que acreditam em um sofrimento eterno dos ímpios e aqueles que acreditam que os ímpios serão destruídos, e é chamado de aniquilacionismo. Algumas pessoas usam o versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, para dizer que esse versículo ele lança por terra o aniquilacionismo, que é ensinado em algumas denominações. Antes de iniciar aqui a análise que eu vou fazer, eu quero deixar bem claro, eu não defendo dogmas denominacionais. Eu uso aqui textos com fundamentos, biografias, dicionários e etc. Mas não para defender um aspecto de fé pessoal. Não, eu não defendo minha fé pessoal. E sim, faço uma análise do texto para a gente discutir a questão da tendenciosidade ou a questão do fundamento. Se é uma questão tendenciosa ou se é um fundamento real. Então o que é que ocorre? As versões Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista e Corrigida, usa-se os versículos dessa forma: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Alguns pegam essa frase aqui, ó, padecerão eterna perdição, e afirmam em cima dessa frase que as pessoas, os ímpios, serão lançados em um lago de fogo e padecerão eternamente sem fim, porque é uma perdição eterna e não uma destruição ou uma morte eterna. Porém, Almeida Revista e Atualizada, no mesmo verso, traz a frase eterna destruição, que já dá o sentido de que os ímpios não ficarão sofrendo eternamente, e sim serão destruídos para sempre. E destruição não tem nada a ver com simples perdição. É uma coisa totalmente distinta. A semântica da palavra tem outro sentido. Eu vou pegar aqui as versões aqui em grego e a gente vai analisar também a questão do vocábulo para ver se o certo é perdição ou se o certo é destruição. Diz assim, ó, a versão aqui, o versículo em grego: orítines diken tissusin oletron aioniu apo prosupo tu kirio kai op tes doxes tes iskios autu. Então a gente vê aqui o vocábulo oletron. Alguns traduziram como destruição e outros como perdição. Aí vem a pergunta: qual está correto? Se for perdição, então pode até ter um sentido de que as pessoas padecerão, como os muitos gostam de usar essa versão que traz a palavra perdição. Porém, se for destruição, então os ímpios não ficarão eternamente padecendo, e sim serão destruídos eternamente, serão aniquilados. Então vamos aqui fazer uma análise que eu peguei aqui. Vamos lá. Olha só, nos mais respeitados manuscritos em grego e nos textos padrões provenientes do texto críticos, encontramos nestes versos que citas a palavra grega oletros. A palavra grega oletros provém de olime, que significa destruir. Logo fica bem claro que a acepção literal e significado básico de oletros é destruição. Então, gente, pela análise semântica da palavra, já dá a entender de que o vocábulo ali deve ser traduzido como destruir, não como perdição. Então vamos lá. É verdade que alguns léxicos apresentam a definição de perdição. Porém, isso é um tipo de acepção derivada e tendenciosa, pois não apresentam nenhuma evidência textual para tal afirmação. Além disso, sendo o vocábulo oletros derivado de olime, não tem sentido algum de perdição, e sim de destruição ou ruína. Então, já pela análise semântica, já lança por terra essa questão de perdição, vão ficar perdidos lá eternamente no lago de fogo para sempre. Nada a ver, e sim serão destruídos. É o único modo, utilizando, eu estou falando aqui, fazendo análise de 2 Tessalonicenses 1,9. Não adianta você vir querer refutar o vídeo colocando, não, porque lá em Apocalipse, lá em Mateus, lá não sei aonde. Não, vamos tratar do versículo aqui. Se você quer discutir sobre outras passagens, a gente marca um hangout e debate no hangout. E essa é apenas uma análise de 2 Tessalonicenses. Então vamos lá. Olha só, uma das provas de que o vocábulo oletros significa apenas destruição e não perdição. Ademais, constatamos que a palavra grega oletros não é usada na literatura grega
com o sentido de perdição, ou algo assim, mas de destruição mesmo. Por exemplo, Dionísio de Halicarnasso foi um erudito, historiador e crítico literário grego da Ásia Menor, nascido por volta da metade do século I a.C. Em seus escritos, ele emprega óletros 28 vezes, sempre com significado de destruição. Em seu primeiro livro, no capítulo 48, ele fala da aproximação da destruição da cidade, ou, está aqui o vocábulo em grego, semeion, ton, megalonta, óletron, tens, oleus. Então veja aqui, na própria frase, ele coloca óletron no sentido de destruição e não de perdição. Então, para fechar aqui, eu quero deixar outro detalhe aqui bem claro. Outra análise a ser vista é que a maioria das versões em português usam a palavra destruição, porém os tendenciosos usam apenas as pouquíssimas versões que contêm a palavra perdição. E eu vou dar um exemplo para vocês, olha só. A nova versão internacional traz a expressão assim, ó, eles sofrerão a penada destruição eterna. Já a American Standard versão Verteu traz assim, os quais sofrerão até mesmo a punição da destruição eterna. A versão de John Nelson Darby traz assim, os quais pagarão a penalidade da destruição eterna. A King James, aqui traduzida já para o português, diz que serão punidos com a destruição eterna. A New International Version traz, eles serão punidos com a destruição eterna. E a Westbiter traz, que serão punidos com a destruição eterna. Então veja que várias versões em português que traz a palavra destruição. Mas aqueles que querem tendenciosamente defender a teoria do sofrimento eterno, vão atrás da Almeida Revista Corrigida Fiel ou Almeida Revista Corrigida para utilizar a palavra perdição para dizer que ali eles sofrerão a perdição eternamente. Então veja aí a tendenciosidade de quem defende dogmas de suas denominações. E tem mais, para encerrar, está aqui a biografia, alguns dicionários, biografia aqui, que eu utilizei para tratar apenas desse pequeno vídeo aqui, apenas nessa questão de um verso, apenas de um vocábulo. Então tá aí, esse verso que as pessoas usam aqui para dizer que esse verso ele quebra a doutrina do aniquilacionismo, está totalmente equivocado. Pelo contrário, esse verso aqui, dentro do sentido real, da semântica da palavra, dentro da gramática grega, ele dá mais ênfase ao aniquilacionismo do que a teoria do sofrimento eterno. Então, só tirando essa dúvida aí para vocês aí, um abraço para todos.